Oi, gente, tudo bem? Bom, pessoal, dessa aula eu vou ensinar para vocês como que vocês vão configurar a altura do texto no AutoCAD. Existem 3 formas de fazer essa configuração. Eu vou explicar as 2 formas, que é um pouco mais simples. A terceira, que é a anotativa, eu não vou falar sobre ela agora, porque eu acho que ela é um nível um pouco mais avançado. Então, eu vou falar as 2 mais simples. Eu não sei se vocês já perceberam, mas até agora eu não tinha falado nada sobre escala. A gente tá aí, vocês estão desenhando a plantinha em metros, mas em nenhum momento a gente pensou e cogitou transformar essa plantinha na escala certa para impressão. Esse processo a gente só vai fazer lá no momento que a gente for configurar a plotagem, configurar a impressão. Mas a gente precisa pensar nessa questão da escala quando a gente vai escrever os textos e quando a gente vai cotar. Então, eu vou ensinar para vocês hoje como que vocês vão configurar a altura dos textos de acordo com cada escala. E aí, pensando nisso, a gente precisa pensar o que a norma diz. E a norma traz que a altura do texto impresso, ela tem que ter de 2 a 4,5 milímetros, podendo chegar a 5 milímetros. Então, a gente vai fazer uma configuração aí de cada escala de 2 a 5 milímetros. Essas configurações, principalmente essa primeira mais manual que eu vou ensinar para vocês, é importante que vocês armazenem um arquivo com ela. Eu acho que eu esqueci de falar para vocês nas primeiras aulas, mas é importante vocês sempre desenharem no mesmo arquivo e aí depois renomeia para os próximos projetos que vão sendo criados, tá? Vai sempre abrindo o mesmo arquivo, aquele arquivo que já está configurado layers, cota, texto, que já tá. Deixa sempre um arquivo aí com todas as configurações. Abram sempre esse arquivo, mas renomeiem para começar um desenho novo, tá? Porque tem algumas situações com o AutoCAD que não fica salvo aí na memória do aplicativo. Então, vamos lá para a configuração em si. A primeira, a gente vai fazer uma conta, a gente vai trazer uma formulazinha aqui para vocês, que é essa daqui, ó. Para a gente conseguir achar a altura do texto ideal para impressão, a gente precisa fazer uma continha básica, que é essa daqui. É a escala vezes a altura do texto dividido pelo fator. A escala, a gente só pega a escala em si. Então, por exemplo, 1 para 100, a gente vai pegar o número 100. 1 para 50, vai pegar o número 50. E assim por diante. A altura do texto, a gente vai fazer de 2 a 5 milímetros. E o fator é o fator que a gente está trabalhando, a unidade de medida que a gente está trabalhando. Então, a gente está trabalhando em metros, então a gente vai dividir por 1000. Eu abri aqui a calculadora e eu vou fazer essa continha aí rápida com vocês. Então, 100 vezes, pensando numa escala 1 para 100, 100 vezes 5 milímetros de altura vai dar 500 dividido por 1000. Eu tenho 0,5 que eu preciso configurar lá na altura do meu texto. É esse número que eu preciso guardar para o momento da configuração. E aí eu já vou desenhar aqui, já vou fazer primeiro método de configurar essa altura, que é a mais manual, que é a mais simples. Então, vocês vão vir aqui nesse A grande, que embaixo está escrito texto, clica nele, clica na tela, abre, joga o mouse para baixo, sem apertar o mouse, só joga ele para baixo e clica na tela novamente. Aguarda um pouquinho que vai abrir uma caixa de texto. Essa caixa, normalmente, demora um pouquinho para aparecer. Ó, apareceu a caixa de texto. Eu vou digitar aqui texto. Não vou digitar texto 5 milímetros na escala 1 para 100. Digitei, clico pro lado de fora da tela e tá
escrito o meu texto. Só que ele não está configurado com a altura que eu preciso. A altura que eu preciso, de acordo com o cálculo que eu fiz, é 0,5. Então, eu vou clicar aqui no texto, em qualquer letra, mas tem que clicar dentro da letra 2 vezes com o mouse. Aguarda um minutinho, também demora um pouquinho. E aí vai aparecer uma caixa de configuração. Vai abrir essa janela aqui de configuração do meu texto. Eu vou selecionar ele. E aqui nessa partezinha aqui embaixo do Annotate tem esse número aqui. E eu vou mudar esse número para 0,5. Que é aquele número que a gente achou no nosso cálculo. Dou um Enter. Olha, ele já ficou maior do que aquele que estava. Se eu esticar aqui, ó, essa caixinha, eu consigo movimentar a minha letra para a direção que eu quero. Clico fora. Então, ele vai estar com a altura de 0,5. Se eu pegar aqui, ó, a altura, eu consigo confirmar, ó, 0,5. Clica no texto, dá um Ctrl+C, Ctrl+V. Copia ele aqui embaixo. Clica nele pra gente editar. Ó, demora um pouquinho. Abriu a caixa aqui de edição. Eu vou apagar o 5 e vou digitar 4. Vou selecionar e vou alterar a altura do texto aqui também. Conforme o nosso cálculo, como a gente está trabalhando na escala 1/100, que é aquela escala praticamente real, ele vai dar o mesmo númerozinho aqui da frente. Então, aqui deu 0,5. Nesse de 4 milímetros vai dar 0,4. Depois faça um cálculo aí para confirmar. Vou fazer a mesma coisa para 3 milímetros. Ó, 3. Abriu a caixinha aqui, ó. Eu vou colocar 0,3 ali para ela ficar na altura correta. Ctrl+C, Ctrl+V. Clico 2 vezes em cima da letra. Apago 3, digito 2 e configuro ali para 0,2. Dou um Enter. E eu vou fazer isso com todas as escalas, principalmente as que a gente mais trabalha, que é na escala 1/50, 1/25 e 1/20. Uma dica boa, que não precisa fazer necessariamente todos os cálculos, é a gente copiar isso que a gente fez, dar um Ctrl+V aqui, deixa só eu fazer um títulozinho aqui, pra gente deixar mais organizado. Então, aqui eu sei que é 1/100. Aqui eu vou fazer 1/50. Então, deixa eu apagar o 100 e colocar 50. E aí, como eu faço para não precisar fazer o cálculo de novo de cada um deles? Se aqui é 1/100 e aqui é 1/50, significa que vai ser a metade dessa altura, metade dessa distância. Então, eu vou selecionar isso que eu acabei de desenhar, vou digitar SC, que é de Scale, escala, clico em escala. Ele vai pedir para mim um ponto, eu clico nesse ponto e eu digito 0,5, porque é a metade.
Dou Enter, ele já ficou configurado aqui, ó. Todos ficaram na metade. Deixa eu levar lá pra cima só pra gente confirmar. Então, aqui, ó, em 5 milímetros, a gente tem uma altura de 0,50. De acordo com o nosso cálculo, 0,50. Em 5 milímetros, 1:50, se a gente dividir aí pela metade, vai dar 0,25. Então, eu cliquei aqui no texto, abriu aqui a caixinha e olha aqui, já apareceu para mim 0,25, porque a gente diminuiu na escala. E dá para fazer o mesmo processo na escala 1:25. Só que aí a gente, obviamente, tem que pegar, copiar, fazer o Ctrl+C, Ctrl+V, dar de 1:50, porque daí a gente vai fazer metade de 1:50. Então, só para retomar, seleciono, SC, Enter. Não, perdão. Seleciono, SC, Scale, Enter. Ele está pedindo para eu especificar um ponto. E aí eu digito 0,5. Dou Enter, ele diminuiu. Na escala de 1:20, não dá pra gente fazer isso, porque não é mais a metade. Aí tem que fazer o cálculozinho, mas esse cálculo é muito rápido, aí vocês conseguem fazer aí rapidinho. Feito isso, gente, organizem aí no cantinho do programa de vocês, do model, desse universo, uma tabelinha. E aí, essa tabelinha estando aí desenhada, vocês conseguem, no momento que vocês forem escrever o nome do ambiente, a impressão vai ser na escala 1:50 e eu quero que ela esteja com 3 milímetros. Então, vocês podem vir aqui, clicar em cima, dar um Ctrl+C, aí vem na plantinha aí de vocês, dá um Ctrl+V, e coloca aqui. Essa configuração, eu acho ela legal porque dá pra gente ir fazendo testes. Deixa eu apagar ela aqui. E aí entra naquilo que eu já disse, tá? Então, toda vez que for fazer um novo desenho, utilizem o arquivo que já está configurado, porque isso aqui não vai ficar salvo aí no programa em si. Ok? A próxima configuração é a seguinte, a gente vai configurar aqui nessa área aqui de comandos. Então, a gente vai vir aqui em Annotate, vem aqui em Texto, não lembro como que é no AutoCAD 2018, mas no meu eu tenho que vir aqui nessa setinha que é o subgrupo. Quem quiser ir pelo atalho, é só digitar ST, que é o Text Style, estilo de texto. E aí, agora a gente vai configurar uma por uma daquilo que a gente já desenhou aqui na nossa área de trabalho. Então, a gente tem aqui, eu fiz aqui uma colinha com as alturas de cada escala e de cada milímetro, partindo do 2 até os 5 milímetros. Eu vou configurar aqui na escala 1:50, que é a que a gente mais usa. Mas daí no de vocês podem configurar 1:50, 1:25 e 1:20. Então, como que é o processo? Aqui a gente tem a fonte que vocês querem trabalhar. Assim, não tem uma fonte ideal, mas normalmente é bom a gente usar as fontes mais tradicionais. Então, eu vou deixar aqui Arial. Aí eu vou vir aqui em New, Nova. Vou escrever texto. Vou digitar aqui a escala, não dá para colocar 2 pontos, então coloca um tracinho, traço 50, que é a escala 1:50, 5 milímetros. Então, eu dei aqui um título para esse texto, deu OK. E aqui eu venho na altura do texto, ó. E tá vendo que aqui aparece papel? Porque é a altura que vai aparecer lá no papel, lá no momento da impressão. Então, conforme a nossa conta, o nosso cálculo aí, o texto na escala 1:50 de 5 milímetros, altura de 5 milímetros, vai ficar com 0,25. Dou um Apply e fecho. Ou então, eu posso configurar a próxima. Venho aqui em New,
Vou colocar texto 1 para 54 milímetros. Dou ok. 4 milímetros dá 0,20. Dou um apply. Venho em new novamente. Texto 1 para 54 milímetros. 4? Não, 4 já foi. 3 milímetros. Dou um ok. 3 milímetros é 0,15. Dou um apply. E aí eu faço assim por diante. 2 já tá aqui configuradinho. Fecho a janela. Venho aqui no home. Agora a gente vai digitar o texto aqui dentro da plantinha. Se vocês vierem aqui, ó, em Annotation, e clicar aqui nessa setinha da primeira fileira, vocês vão ver que vai ter as configurações, vai aparecer as configurações que vocês acabaram de fazer lá no estilo de texto. Então, olha, texto 1 para 52 milímetros, vendo? Texto 1 para 53 milímetros, texto 1 para 54 milímetros, texto 1 para 55 milímetros. Ó, deixa eu voltar aqui, ó. Tá vendo? Texto 1 para 52 milímetros, tá aqui selecionado. Eu não mexo mais na configuração e toda vez que eu for escrever, eu só venho aqui na letra A e escrevo e vai sair sempre aqui nessa medida e nessa escala. Claro que se eu precisar mudar, alterar, é fácil, é só eu vir aqui e alterar. Ou então eu posso pegar lá da minha tabelinha para fazer o teste, ver qual que fica ideal para a altura que eu preciso, ok? Então a gente vai agora escrever o nome dos ambientes. Então vem aqui no A, clica aqui dentro do ambiente, abre a caixinha de texto. Eu vou digitar aqui cozinha. Clico para fora. E aí, clicando na escrita, eu consigo movimentar ela aqui e deixar ela no lugar que eu quero, selecionada aí no lugar que eu quero. E aí tem uma outra dica bem legalzinha. Ai, aqui não é cozinha, né? É o banheiro. Aí tem uma dica bem interessante. Para eu deixar essa escrita literalmente centralizada aqui nesse ambiente, eu clico na escrita. O ideal é clicar mais ou menos aqui, né, o que tiver mais próximo ao meio. Vou clicar. Vou pegar o comando Move. Ó, clico aqui mais ou menos no meio. Então, ó, eu tô com o comando Move selecionado. E existe um subcomando do comando Move, que é o MID 2. Então, eu digito MID 2, dou Enter. Ele está pedindo para eu especificar os pontos do canto para ele conseguir achar o centro. Então, eu cliquei aqui, eu vou clicar aqui, e aí ele já encontra o centro e aí ele fica bonitinho ali centralizado. Então é isso, gente. Essa é a parte da altura dos textos. E aí na próxima aula a gente vai configurar a cota para depois conseguir plotar e imprimir essa folha, certo? Aí eu vou estar lá na aula presente para ajudar vocês nas possíveis dúvidas. Beijinho e até a aula.